Hoje nós iremos entender o significado de religião e entender se ela realmente é importante para nos aproximar de Deus. Qual é a importância da religião? Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Religião. Religião é uma coisa que tem levado a bastante debates às pessoas, né? As pessoas amam defender suas religiões, suas crenças. As pessoas amam saber qual é a religião do outro para poder olhá-lo de uma determinada forma. Muitas vezes não boa, de uma forma a julgar. E outras vezes, saber a religião faz com que a gente saiba se aquela pessoa é uma pessoa de fé, uma pessoa que a gente deve confiar. Mas, cada dia que passa, a gente vê que isso não significa nada. Afinal de contas, as pessoas seguiram a religião, frequentaram uma igreja, não significa que elas são de Deus ou que elas têm boas práticas. Porque muito mais do que ir numa igreja, do que frequentar um local que fala de Deus, vale as ações da pessoa. Vale o que ela é no dia a dia, o que ela é quando está fora da igreja. Porque dentro da igreja é muito fácil ser de Deus, ser do Senhor. As pessoas vão bem vestidas, as pessoas são bem comportadas, porque as pessoas têm senso, né? As pessoas têm respeito pelo aquele local. Ou seja, qualquer pessoa, uma pessoa que tem fé em Deus ou não, a não ser que ela seja muito vulgar, ela vai agir de uma forma bem quieta, né? Bem solene num ambiente de igreja. Então, entender quem é de Deus dentro da igreja não é algo muito difícil, porque todo mundo ali vai ser muito bem comportado e muito bem vestido. Então, ser de Deus é o que você faz fora da igreja, é o que você vive quando você não está lá. Então, a religião, ela é algo que é um detalhe muito pequeno perto do que a pessoa deve realmente ser. Vamos entender o que significa a palavra religião. Religião, o re, que é um prefixo de afirmação, ele intensifica. E o ligião, né, vem de religare, que significa unir. Ou seja, religião significa ligar novamente. Uma vez o homem, tendo pecado ali no Jardim do Éden, ele se tornou distante de Deus, desconexo de Deus. Então a religião é para religar o ser humano a Deus. Essa é o intuito. O que a palavra de Deus diz sobre essa palavra? Ela aparece na palavra de Deus? Sim. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, aparece assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, a palavra de Deus afirma o que é religião, né? Ou seja, é visitar aqueles que são necessitados, né? Quando foi escrito, viúvas e órfãos eram pessoas muito excluídas da sociedade. E hoje são pessoas que têm um espaço na sociedade, mas ainda são pessoas que têm uma necessidade. Afinal de contas, uma mulher que se tornou viúva, ela tem uma perda de alguém muito próximo, que foi ligado a ela pelo casamento. Um órfão perdeu seus pais, que são aqueles que devem criá-los. Se for uma criança, ela precisa de muitas instruções, ou seja, a igreja abraçar essas pessoas, não só essas pessoas, mas todas as pessoas necessitadas, né? Porque essas pessoas incluem todas, é uma igreja que tem feito a obra do Senhor. Guardar da corrupção do mundo, né? Isso aí é uma obrigação de todo servo do Senhor, guardar-se das coisas desse mundo. Então, é isso. Se você quer seguir uma religião, então você tem que procurar qual igreja que está seguindo isso. Bom, meus irmãos, a Bíblia ela é extensa para se resumir em apenas um versículo, né? É muito mais que isso, meus irmãos. Religião, hoje, nem é visto da forma que está escrito aqui no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Religião hoje é visto como uma placa de igreja, como um local em que as pessoas frequentam. E hoje a religião é muito atacada, porque existem muitos falsos profetas, que são pessoas que professam a fé na igreja e fora têm atitudes ruins. A religião é atacada porque as pessoas amam ficar discutindo entre católico e evangélico, né? A maior discussão de todas. Desnecessária, né? Porque ambos servem ao mesmo Deus. Alguns têm doutrinas, um tem doutrinas diferentes, outro tem outra doutrina. Então, as pessoas amam ficar falando, porque a minha religião é a primeira, porque é a primeira, então essa é a certa. Outros falam, a minha veio de uma reforma, porque tinha tudo errado. E ainda tem aquelas que vêm dizer que aquela é a religião certa, é aquela que salva. Quando, na verdade, o Senhor não deixou nada disso. O Senhor não disse que era uma religião que salvava. Está escrito na palavra de Deus o que é a função da religião, mas não que é aquilo que te salva. A única coisa que te salva, meu irmão, é Jesus, exclusivamente. Não tem outra forma de ser salvo a não ser crendo em Jesus. Está escrito na palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis
a mim também conhecereis ao meu Pai. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus é o próprio Deus. Né? Deus é a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Marcos, capítulo 16, versículo 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí vem a religião dizer que é aquela placa que salva, é aquele nome de igreja que salva, sendo que está escrito na palavra do Senhor que basta crer no Senhor Jesus para ser salvo. Então, meus irmãos, crer é muito mais do que tipo assim, eu acredito em Jesus e tanto faz, né? Não é isso. Crer é você acreditar naquele e seguir tudo que ele está querendo dizer. Seguir tudo que ele tem orientado, tudo que ele tem deixado para nós. Crer é muito além de você acreditar em algo e deixar de lado, mas é você viver para aquilo. Esse é o crer. Afinal de contas, os demônios creem em Jesus. Né? A gente vê quando Jesus iria expulsar demônios, eles se prostravam diante de Jesus e pediam misericórdia e reconheciam como filho de Deus. Então, os demônios são salvos? Eles não acreditavam? É que esse crer aqui, meu irmão, é muito além de você acreditar. É igual eu estou falando, é crer servindo. Olha, eu acredito em Jesus, portanto, não tem outra forma de viver. Não tem outra forma de viver sem, a não ser Jesus. A não ser servir aquele que é o nosso Salvador. Então, a religião, ela serve para a gente poder ter experiências com Deus dentro de uma comunidade, ou seja, um grupo, né, que tem uma placa lá, então religião, você vai lá dentro, serve lá a Deus, mas fora você tem que servir. E o que você deve observar do grupo é se o grupo segue a palavra de Deus, é a doutrina que esse grupo segue, se essa doutrina ela tem base bíblica, ela tem fundamentos bíblicos. Então, esse vídeo não é para atacar nenhuma religião, não é para dizer qual que é certo e qual que é errado. Sabe, a única coisa que é certa é o Senhor Jesus. É Deus que é certo. E um dia ele vai arrebatar a sua igreja fiel. O que é a sua igreja fiel? É aquele que crê e serve ao Senhor verdadeiramente. Essa é a igreja de Cristo. É além de uma religião. É além de um grupo, né, que se denomina com tal nome, com tais doutrinas. Não, é um grupo que serve o Senhor verdadeiramente, de todo o seu coração, de toda a sua alma. E esse grupo de pessoas será salvo por crer em Jesus e segui-lo. Não apenas ali na hora que está reunindo no culto ou na missa. Não, é na hora que está lá fora. É nas suas ações, é no seu ato. Então, não se prendam à religião. Se prendam a Jesus. Agarrem Jesus, a sua doutrina, tudo que ele tem ensinado, porque a Bíblia, as pessoas buscam livros externos que tem muito a ensinar, claro. E vários livros externos, né, trazem ensinamentos bíblicos, quando na verdade na Bíblia já está tudo ali. Já está tudo ali que a pessoa devia seguir, devia viver. Na Bíblia já tem de tudo. Você pode ler outros livros para complementar seu ensino, mas muitos buscam fora, sendo que ali naquela Bíblia tem tudo. Todas as orientações do Senhor, histórias de servos que tiveram experiências com Deus, histórias que houveram fracassos, houveram vitórias, mas ali a gente aprende com cada um. Então, não se esqueçam, é Jesus que salva. Não é religião, não é placa de igreja. É Jesus. Se tem Jesus, maravilha. Essa é a vontade de Deus. Mas não apenas tenha Jesus no seu adesivo do carro, na sua camiseta, em algum objeto. Não. Tenha Jesus no seu coração de verdade, nas suas ações. Isso é o que o Senhor quer de nós. E assim a gente pode ter a certeza de salvação. Nós vamos dar continuidade nesse vídeo, tá? Nesse outro vídeo que eu tô deixando aqui. Esse vídeo vai ser a continuação desse vídeo, onde a gente vai entender a resposta de uma mulher verdadeira sobre religião, que foi a resposta mais sincera, direcionada pelo Espírito Santo. Convido você a clicar no vídeo e ver a parte 2 desse vídeo. A paz do Senhor Jesus.